Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live, a convite da MUC, para conversar sobre um tema muito importante para finalizar o mês de julho nessa campanha sobre o Julho Verde, né? Eu acho que a gente... O que significa essa campanha, quais são as preocupações, os cuidados que nós pacientes, nós pessoas, né, devemos ter referente a esse diagnóstico. Boa noite, doutor. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda. Gostaria de primeira mão agradecer o convite para estar aqui participando conosco dessa live, né? E eu queria aproveitar também a ocasião para apresentar um pouquinho a associação para todo mundo que está chegando agora e nos assistindo, né? Sim. Nós somos a AMUC, a Associação Brasileira de Portadores de Câncer aqui da região de Santa Catarina. A gente é uma instituição que atende e acolhe pessoas com diagnóstico de câncer. Algumas vezes as pessoas acabam achando que a gente só faz o movimento do Outubro Rosa, né? Muitas pessoas acham até que a gente só fala sobre o câncer de mama, mas não, a gente é uma associação que pensa em todos os tipos de câncer, a gente acolhe todas as pessoas que têm diagnóstico, a gente tem inúmeros projetos, né, que atende as pessoas nessa trajetória, e um dos projetos que a gente tem é educar, empoderar, trazer informação de qualidade para as pessoas que estão recebendo o diagnóstico, mas também a gente tem esse papel de conscientizar a população sobre os riscos, né, que a gente corre de buscar um diagnóstico de forma tardia. A gente tem como premissa tentar fazer com que as pessoas se conscientizem, né? E tentar desmistificar um pouco essa questão que o câncer ele tem sinônimo de morte. Eu sou voluntária, mas também sou paciente de um câncer de mama descoberto há 12 anos atrás, num quadro de metástase, né? O senhor sabe muito bem o que isso impacta na vida das pessoas, mas com a evolução da ciência, com o diagnóstico não tão precoce no meu caso, mas com essa inclusão, esse cuidado, esse acolhimento, esse suporte, hoje a gente consegue viver bem apesar de, né? Então, pensando sobre todas essas questões, a gente fala muito sobre o câncer de mama, até porque a sociedade acaba, de uma certa forma, voltando os olhos para essa campanha em especial, mas a gente acaba trazendo informações o ano inteiro. E agora a gente está com o Julho Verde, né? E o Julho Verde é o câncer de cabeça e pescoço. Mas eu queria, além de falar um pouquinho sobre o que é diagnóstico de cabeça-pescoço, quais são os tipos de tumores que isso pode ocasionar, porque a gente sabe, entende um pouquinho mais sobre o câncer de mama, os outros a gente acaba ouvindo ou tendo conhecimento se a gente recebe, tem algum parente próximo a mim, e tem poucas campanhas de conscientização e informação sobre esses tipos de tumor. Então, assim, eu gostaria que o senhor se apresentasse e conversasse um pouquinho com a gente sobre essas questões do câncer, né? E principalmente, em especial, do câncer de cabeça e pescoço. O que significa? Por que cabeça? Por que pescoço? Né? Enfim, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Eu vou falando e se tu precisar, tu me interrompe. Se tiver alguma pergunta aí também, pode me interromper, tá?
Porque eu desenrolo e depois que eu deslancho a falar, eu não paro mais, tá? Então, vai me cortando se precisar. Acho que travou. Agora, será que fui eu que travei ou foram vocês? Eu acho que fui eu. Agora voltamos. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. Essa é a minha primeira live de 2024. Eu que já fiz tantas, eu acho que nem sei quantas eu fiz em 2020, 21, 22. Andava meio sumido, então essa de 2024 é a minha primeira e realmente encerrar o Júlio Verde, como você falou no convite, é algo que me dá muito prazer, assim, porque a campanha do Júlio Verde está completando 10 anos. Em 2014 ela foi lançada. Então, a gente já tem aí uma década e ainda assim a gente vê que as pessoas sabem pouco, Pouco se né? fala, pouco se Então, fala, assim, exatamente. eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, né? É uma especialidade que ela não é muito grande, a gente não tem muitos especialistas. Eu não sei como está agora, mas há uns 5 ou 6 anos atrás era a segunda especialidade com menos número de especialistas de todas as que a gente tem regulamentadas pelo CFM, né? Mas é um contrassenso, porque assim, a importância que existe dos tumores de cabeça e pescoço é grande. Tireoide é o quinto tumor mais frequente nas mulheres. Por que se fala tanto de mama? Porque realmente é o tumor mais frequente das mulheres. Existe uma agressividade muito maior do que o de tireoide, então realmente é importante, né? Você tem campanhas de diagnóstico precoce. Hoje se fala um pouco em mudança de estilo de vida para né, tentar diminuir o risco. Então, assim, mama continua sendo, na minha opinião, para as mulheres, realmente o foco, né? Mama, colo de útero, tem que ser o foco das campanhas de prevenção, né? E de diagnóstico precoce. Mas a gente não pode esquecer do restante. Porque se a gente pegar em homens, a gente está falando aí, se a gente somar boca, laringe e orofaringe, garganta, né? A gente está falando aí do terceiro tumor mais frequente em homens. Então a gente está Exatamente. falando de algo que é bem comum em homens e que é evitável, porque os fatores de risco, eles são evitáveis. E a gente vai falar sobre isso, sobre fatores de risco. E vocês vão ver que dá para evitar câncer de boca, garganta e laringe, né? Claro que a gente nunca vai evitar em 100% dos casos, que existem aqueles casos que não tem fatores causais, tem genética envolvida, tem outras coisas envolvidas, mas vamos botar aí que talvez 95% ou mais da população a gente poderia evitar esse tipo de câncer se a gente tirasse os fatores de risco, né? Por isso que a importância, e que a AMU que faz esse trabalho, né, de diagnóstico precoce, de informação, de conscientização, Isso. porque De a gente prevenção, né? entende, exatamente, a gente entende que e pode diminuir muito a mortalidade das pessoas com esse diagnóstico que é tão assustador, que Sim, tem uma mortalidade muito grande, mas que a gente precisa traçar ações em conjunto para que possa minimizar determinadas situações, né? exatamente. Então, o que é o câncer de cabeça e pescoço? Bom, basicamente a especialidade de cabeça e pescoço trata o que é tumores, tanto benignos quanto malignos, né? Então, neoplasias de pescoço, boca, garganta, cordas vocais. Alguma coisa de seios paranasais, né? Câncer de pele a gente trata muito. Então, assim, quando você me pergunta qual que é a importância, a estatística do INCA fala em 40 mil novos casos de câncer na região de cabeça e pescoço todos os anos, excluindo os de pele. Se a gente colocar o melanoma, vai para quase 50 mil. E aqui a gente nem está falando dos cânceres de pele menos agressivos, né? Não melanomas, os basocelulares e os espinocelulares, que Santa Catarina tem talvez uma das maiores incidências desse tipo de câncer no Brasil. Claro, eles são de uma agressividade completamente diferente dos outros, né? Mas eles têm sua importância também e também são tratados pela cirurgia de cabeça e pescoço em muitos dos casos, né? Então, a gente tem uma enormidade de doenças, tireoide, câncer de boca, câncer de laringe, câncer de garganta, câncer de seios paranasais, câncer de pele na região da cabeça e pescoço, que são tratadas pelo cirurgião de cabeça e pescoço. Né? Muitas vezes feito o diagnóstico e o tratamento, em outras vezes feito o tratamento. As pessoas perguntam qual que é a diferença do cirurgião de cabeça e pescoço para o otorrino, né? Normalmente o otorrino trata as doenças benignas, a gente trata as doenças malignas.
Hoje, às vezes, se mistura. Eu tenho vários colegas que são otorrino e cirurgiões de cabeça e pescoço, né? Mas, no geral, assim, para ter uma divisão fácil de entender, é mais ou menos isso. A gente não trata a parte neurológica, a gente não entra dentro da parte cerebral, né? Então, isso é o neurocirurgião que faz. Nosso limite é ali, a transição da região da face para a região do crânio, né? Só que aí já dá bastante coisa, como eu te falei, né? Tireoide, quinto tumor mais frequente em mulheres, e os outros de boca, garganta e cordas vocais, laringe, se somados, são o terceiro mais frequente em homens, né? Existe uma particularidade interessante nesses tumores de boca, laringe e garganta, né? Basicamente todos os tumores dessa região que a gente come e respira, né? Onde entra o ar, porque os fatores de risco eles são bem conhecidos e eles são evitáveis. Então, os principais fatores de risco para um câncer de boca, de garganta ou de cordas vocais, cigarro e álcool. E hoje em dia, o HPV. Então, a gente consegue evitar os três. A gente consegue prevenir os três. E isso diminui muito a chance de um câncer de boca ou de garganta, né? Os mais comuns são os espinocelulares, que são da mucosa da boca, da parte vermelha da boca e do nariz. O álcool e o cigarro são os principais agressores dessa região. Isoladamente, eles já são ruins. Então, se você só fumar, você tem um risco aumentado de um câncer de boca, ou de laringe, ou de garganta. Quando eu estou falando isso, boca a gente costuma dividir, tá? Boca a gente pensa no que está a língua, garganta a gente pensa onde estão as amígdalas, que todo mundo já teve uma amidalite e sabe o que é. E quando eu falo laringe ou cordas vocais, é lá atrás onde é produzida a voz mesmo, né? Então, na região em que a gente fala. Então, ele é um câncer de cavidade oral e de orofaringe e de laringe, causado principalmente por cigarro e álcool. E a associação do cigarro e do álcool, ela é uma associação extremamente potencializadora e danosa, né? Os números, eles são meio... Cada trabalho leva em consideração um número, mas mais ou menos assim, o cigarro, o álcool tem um risco de 5 vezes aumentado de produção de um câncer de boca, o cigarro de 7 a 10, e quando a gente associa, a gente está falando de mais de 20 vezes o risco aumentado. Então, o álcool, junto com o cigarro, é um potencializador. E nos últimos anos, a gente teve o surgimento do HPV como um fator de risco, né? O HPV, que é o mesmo do câncer de colo de útero em mulheres, que é o mesmo do câncer de pênis em homens, ele pode ser um causador do câncer de amígdala, de orofaringe, de garganta. Então, ele é um fator de risco também, né? Nos Estados Unidos, ele já é um fator de risco muito maior do que o cigarro. Então, hoje em dia, nos Estados Unidos, câncer de amígdala, praticamente todos quase são causados por HPV. No Brasil, a gente ainda tem uma prevalência muito grande do cigarro, né? Então, o cigarro ainda é uma das principais causas, mas esse percentual de câncer de amígdala causado pelo HPV vem aumentando muito nos últimos anos, né? Vem se tornando um problema. E isso também é evitável, né? Seja por medidas de prevenção na hora do sexo, no sexo seguro, seja por vacinação. Vacinação. Exatamente. Uma das premissas das nossas campanhas é aumentar o nível de vacinação, né? Eu, como paciente, eu também sou ativista e não só voluntária da MUC, eu também sou voluntária da Oncoguia e acabo participando assim, de eventos, conscientização, palestras, e a gente vê que o índice da vacinação é muito pequeno, né? E muitas doenças, elas acabaram se alastrando por conta do HPV. Desculpa. E até outra questão que agora a gente vai entrar em agosto com força é sobre a campanha do pulmão, né? Que é o Que está Agosto associado Branco, ao cigarro que diretamente. também está ligado ao câncer de cabeça e pescoço, então uma coisa acaba linkando a outra, né? E assim, nesse caso, a prevenção é uma das medidas mais fáceis, mais tratáveis, né? Assim, o Julho Verde, que é o mês de julho já passou, por que Julho Verde?
Porque a Sociedade de Cabeça e Pescoço viu que havia necessidade de chamar a atenção da sociedade para esses tumores que são frequentes, mas que muitas vezes eles acabam sendo esquecidos, né, em termos de campanhas de prevenção, de medidas de saúde pública e tudo mais. E ao mesmo tempo em que a gente teria ali o tripé do tratamento precoce, diagnóstico precoce e prevenção, eles são preveníveis, porque a gente tem fatores de risco bem estabelecidos. O de tireoide não, esse não tem um fator de risco bem estabelecido, mas ele tem uma agressividade muito menor do que os outros, então o que Mais nos... fácil de tratamento, né? Exatamente, o que nos tranquiliza um pouco, né? Mas os de boca, garganta e laringe, eles têm uma agressividade semelhante a um câncer de mama, um câncer de pulmão. Eles são, no geral, tumores muito agressivos, mas eles são preveníveis. Então, se a gente retira os fatores de risco dele e educa a população que fumar faz mal, beber em excesso faz mal, fumar e beber em excesso faz muito mal, né? A gente está ensinando a população de que essa doença pode ser evitável, né? E agora a gente está com a nova moda aí, vindo com tudo, com toda a Vape. força, que são os vapes, né? Os cigarros eletrônicos. A gente não consegue ter trabalhos ainda na cabeça e pescoço em relação ao câncer, porque normalmente são precisos muitos anos de consumo para você ter, mas a gente já tem trabalhos mostrando alterações pulmonares. Eu não sou especialista em pulmão, mas a gente sabe disso, né? Muito De mais fibrose rápido. pulmonar e muito mais rápido do que com cigarro, né? Uhum. Então, talvez a gente nem tenha o desenvolvimento do câncer pelo vape, porque não vai dar tempo. A pessoa vai ter outra doença pulmonar antes de desenvolver o câncer, né? Então, na Nós minha temos opinião, aí são... alguns artistas na moda que já É, estão com sequelas. exatamente. Então, assim, na minha visão, muito mais danoso do que o cigarro. Então eu posso fumar? Não, pelo contrário, o cigarro já é muito ruim, né? A gente está falando de um negócio pior ainda e de um consumo alto e contínuo e tudo mais, né? Eu vou te dar um exemplo bem simples de situações que eu já vivi em consultório, tá? Cigarro. Quando a gente fala em cigarro, a gente pensa em cigarro, você vai lá na banquinha, na venda e compra uma carteira de cigarro, né? Aí a pessoa fuma lá um maço por dia lá de cigarro, ou 2 maços por dia, e sabe que aquilo faz mal, porque tem uma fotinho atrás dizendo que ele é ruim, tem uma propaganda na televisão que dizendo que é ruim, tem uma campanha disso e daquilo. Aí ela resolve, como eu já tive paciente que fez, não, vou fazer algo mais natural, eu vou fumar fumo de corda, fumo de rolo, fumo de palha, palheiro, cada lugar tem um nome, né? Um cigarro de palha equivale a 10 cigarros de filtro. Então, se você fuma 2 cigarros de palha no dia, você está fumando uma carteira de cigarro por dia. Mas eu estou fumando muito menos. Não, você está fumando em termos de carga tabágica, de agressão à sua mucosa oral, de agressão ao seu pulmão, a mesma coisa que fumar uma carteira de cigarro de filtro. Então eu não vou fumar cigarro de palha porque é prejudicial. Eu vou para o narguilé, porque passa na água, ele esfria e fica mais tranquilo. 1 hora de narguilé equivale a 100 cigarros, a mais ou menos 5 carteiras de cigarro. Então, se você, ao final do dia... Aqui não existe tanto esse costume, é mais em países de origem árabe, vai lá na lojinha de onde tem narguilé, nos hookah, que eles chamam, e vai lá e meia hora fuma seu narguilé, você está consumindo ali 2 carteiras e meia em meia hora de fumo, né? Uma brincadeira que às vezes as pessoas fazem, os jovens fazem, e alguns adultos até, no final de semana com os amigos ali, com o narguilé na mesa, 1, 2 horinhas, a pessoa consumiu lá 1, 2, 3 carteiras de cigarro. Fora os tantos de boca que passam por ali, né? Isso, exatamente. Então, assim, não existe consumo de tabaco. Então eu vou mascar tabaco. A Índia tem um dos maiores índices de câncer de boca pelo hábito de mascar tabaco. Ou seja, eles nem precisam fumar, basta mascar a folha. Ele também é Ia um falar indutor sobre isso. de carcinogênese, né? De formação do câncer. Então, não existe nível seguro, não existe quantidade segura de fumo. Eu vou fumar um cigarro por dia, vai ter problema? Dependendo quanto tempo, né, com que frequência e com quantos anos você fuma, e da sua genética, que é outro problema, né? Porque existem pessoas que têm uma genética de reparo contra mutações muito melhores do que outras. E aí você põe um agressor ali, a sua genética não é boa, por menor quantidade que você coloque,
você vai ter um risco aumentado, né? Tem estudos das pessoas que trabalham em estufas, né? Sim, Elas nem consomem, elas não ingerem, elas só têm esse contato de respiração. Elas já isso, sofrem esse dano. Imagina essas pessoas que ingerem, né? sim. Então, não existe nível seguro. Mesma coisa o álcool, a gente tem... É claro que assim, o álcool está muito associado ao volume e qualidade da bebida, né? A gente sabe que destilados são piores que fermentados, então cachaça, uísque, vodka, para carcinogênese, para a formação do câncer, é pior do que uma cerveja e um vinho, mas se você tomar cerveja e vinho em grande quantidade, vai se equivaler também a um destilado, né? Então, o volume, a frequência e o tempo vão ser prejudiciais, né? Então, não tem como a gente dizer assim, o que é seguro? Uma dosezinha por semana é seguro? Não tem como a gente afirmar que nada é seguro, né? As questões, assim, a gente está falando especificamente dos cânceres de cabeça, pescoço e pulmão, nesse caso, mas tanto o fumo quanto a bebida, ela prejudica a nossa saúde como um todo. Sim. E se recebe um diagnóstico, vai fazer o tratamento, a gente já está não sei quantos por cento prejudicado. É, Eu, Grazi, descobri um câncer com 33 anos, não fumava e não bebia. O meu diagnóstico era grave, severo, com uma expectativa de sobrevida ali de 6 meses. Respondi bem, sou metastática, tenho uma boa resposta, talvez por ter uma qualidade de vida de não ter sido fumante nem ter usado bebida, porque muitos desses meus remédios são cardiotóxicos e a junção dos dois diminuiria as minhas chances de sobrevida. uhum. Tem esse fator, a gente tem, por exemplo, na cabeça e pescoço, a radioterapia em pacientes que continuam fumando, tem efeitos colaterais mais intensos, a quimioterapia também. Então, assim, não é recomendável, sabe? As pessoas adoram perguntar, mas se eu fizer isso, quanto que eu posso fazer? Acho que numa situação pública, assim, a mensagem que eu posso dizer é que não existe limite seguro, tanto para consumo de cigarro quanto de álcool. O que a gente tem de álcool são bebidas que são mais fortes, mais intensas e piores, né, que vão precisar de uma quantidade menor, outras que vão precisar de uma quantidade maior, mas tudo também vai depender de genética, frequência e tempo, né? Quanto tempo você consome aquilo ali para carcinogênese, no caso, né? Não entro nem nos outros detalhes do que atrapalha de sono e etc e tal, né? Risco cardiovascular, vida social, etc e tal. Mas esses fatores de risco, eles trazem uma característica da população, né? Principalmente o álcool e cigarro. Então a gente vê muito isso em pacientes que fumam muito, bebem muito, né? E aí isso vai se desenvolver ali, em média, próximo dos 60, 50, 60, 70 anos. Depende, claro, de que idade começou e da frequência e da intensidade que isso foi, foi, foi consumido. Já o HPV ele muda um pouco essas características. Ele já acontece em pacientes que normalmente não fumam e não bebem, e que têm um nível socioeconômico maior, que são mais estudados, por incrível que pareça, porque, né, talvez a questão em relação socioeconômica consuma menos álcool, álcool de melhor qualidade, fume menos e tudo mais, mas ele acontece normalmente em pessoas de nível socioeconômico maior, que são mais estudadas e mais jovens. A gente vê hoje câncer de amígdala em pacientes de 40, 50 anos, enquanto aquele causado pelo cigarro a gente vai ver lá nos 60, 70 anos. Então, existe uma mudança com HPV de perfil de paciente, né? Até porque eu participei de desses debates, a Uhum, evolução do HPV para virar um câncer leva-se, em média, 15 a 20 anos. uhum. Né? E hoje, como a nossa vida sexual ela está É cada mais vez mais precoce. cedo, né? A nossa probabilidade de contato é cada vez mais cedo, então colocando ali 15 a 20 anos, isso começa com uma vida de 18, que não é, vai dar ali com seus 38, né? Então, Não, é por mais isso precoce. também essa questão de número. É mais precoce mesmo, e por isso que as campanhas de vacinação de crianças são cada vez mais precoces também, né?
para você ter a vacinação antes do início da atividade sexual, principalmente porque o HPV é um vírus que está meio que disseminado na população, ele é de difícil detecção, muitas vezes ele não tem sintomas, não tem sinais, né? E a pessoa vai transmitir o vírus sem saber, sem nunca ter ficado doente, sem nunca ter tido um papiloma, nem nada disso, né? E nem todos os HPV são câncer, então, a gente tem mas... subtipos que não causam câncer, né? E normalmente os que causam câncer não dão lesões não dão lesões aparentes, né? Exatamente. Então, Daí tu existe... tem o contato, adquire a tua imunidade, suas células têm outra diferença, então a probabilidade pode ser maior em mim do que o meu parceiro, ou vice-versa. Exatamente. Então, por isso a indicação de vacinação, e isso hoje está estendendo até para adultos já, né? Se possível, a gente não tem isso na rede pública, mas na rede privada tem disponível vacina para HPV. Hoje já tem nonavalente no Brasil, que protege contra 9 subtipos, e estaria indicado até para adultos, né? Como forma de prevenção. Não me falha a memória, assim, agora eu não posso te trazer com toda certeza, mas eu acho que foi ampliada a vacinação para adultos também, HPV. No SUS, não sei te responder. No SUS ou no Eu privado? agora não tenho como te trazer isso de certeza, mas eles tinham ampliado para adolescente até 19 anos, para fazer um resgate, mas se não me falha a memória, ampliou para adultos. Agora eu não sei se o adultos tem que ter alguma característica ou se são todos adultos até 45 anos. É possível que seja alguém que já tenha alguma doença prévia, talvez seja possível. Mas se não me falha a memória, eu só realmente olhando ali, eu sei que o meu filho, ele, quando foi a campanha, o período que ele teria que tomar, era pandemia, e quando nós fomos tomar, estava próximo à idade limite, e daí não quiseram dar, por erro mesmo, de atendente, e eu participando dessas movimentações e dessas informações, a gente levou, né, a questão o que a pandemia impactou ali na vacinação e eles conseguiram ampliar para tentar resgatar esses adolescentes, daí teve essa ampliação até 19 anos. E depois eu ouvi alguma coisa para mulheres, mas daí para adultos até 45 anos, mas essa parte eu não posso ter certeza porque eu não sei. Adultos até 45 anos é o que a gente indica vacinação, né? É o que eu indico aqui no consultório. Então, adulto que tem qualquer suspeita ou sinal de exposição ao HPV, o papiloma é a lesão mais comum, né? Normalmente fica como se fosse uma lesãozinha pediculada, né? Uma verruguinha na língua, na amígdala, né? Ou às vezes na região genital. Aí a gente acaba indicando vacinação aí até os 45 anos em adultos, né? Em crianças tem na rede pública, né? Então as idades estão cada vez mais precoces e realmente é algo que no futuro vai fazer diferença, porque a gente tem uma prevalência grande do HPV na população e tem um aumento da incidência do colo de útero, a gente já conhecia, né? Mas dos cânceres de amígdala nos últimos anos, um aumento da incidência. Eu ia até dizer, né? Porque fala-se muito HPV na região genital, mas temos outros tipos de contato, então temos essa possibilidade de desenvolver algum tipo de câncer nessa região por conta do HPV, Isso, correto? Principalmente região de amígdala, principalmente amígdala. Exatamente. E a gente até estava falando sobre essa questão de campanha, né? Eu defendo muito e falo muito sobre o câncer de mama, mas as questões de campanha, elas começaram por conta de duas irmãs, né? Se não me falha a memória, em 1990, foi eu não sei, eu nunca gravei o nome das duas irmãs, que uma prometeu para a outra tentar aumentar essa informação para que as pessoas pudessem perder menos parentes, né, menos entes queridos para o câncer por falta de informação, de acesso, de conscientização, e depois veio para cá acho que a MUC trouxe em 2012, se não me falha a memória, a campanha do Outubro Rosa,
mas a gente pensa e se preocupa em fazer a campanha de todos os tipos de câncer, porque a gente sabe que a informação é a chave de toda a solução para diminuir os riscos e o impacto de um câncer. Com certeza, as campanhas são fundamentais, assim, principalmente para as pessoas conhecerem, como eu falei, os fatores de risco, né? Que é uma das coisas que a gente bate muito na prevenção, mas a gente tem o diagnóstico precoce também, né? No caso da mama, no Outubro Rosa, a gente sabe, né? O exame de mamografia, né? Vamos botar aí as consultas regulares com exames regulares, né? Porque para você pedir uma mamografia, você tem que alguém solicitar. Então, você tem que fazer uma consulta regular. Na cabeça e pescoço, a gente tem uma particularidade. O diagnóstico, ele é fácil. Eu não preciso de muita máquina, muito aparelho para fazer um diagnóstico de um câncer de boca. Eu preciso de um profissional. Eu preciso que o paciente abra a boca, uma lanterna e uma espátula, né? Um palitinho de madeira, aqueles de picolé. Muitas vezes a gente consegue já fazer um diagnóstico clínico, né? Num exame super simples, super fácil, que não requer uma máquina de mamografia, né? Não requer um aparelho, não requer uma clínica. Mas eu preciso que a pessoa venha até o profissional. E não adianta ele vir anualmente até o profissional, porque não vai, a gente não vai pegar esse câncer no início, né? Ele vai se desenvolver rápido, 2 meses. Então ele veio na consulta em dezembro, ele vai voltar no outro dezembro, ele já tem um tumor avançado às vezes. Então a gente tem alguns sinais de alerta, alguns sintomas de alerta que as pessoas, quando têm, a orientação é procure um especialista. Às vezes não tem um especialista, mas procure um médico, pelo menos, numa unidade de saúde, num consultório, que possa Às vezes até um examinar. dentista, né? O dentista Um pode fazer esses otorrino, levantamentos. exatamente. É claro que eu falo especialista porque, assim, eu estou na capital, a gente tem uma equipe aqui com vários cirurgiões. Então, assim, o paciente que está em Florianópolis, ele consegue o acesso ao especialista. Mas dependendo da cidade que ele está, não digo nem em Santa Catarina, no Brasil, ele vai ter grande dificuldade de acesso a um especialista. Então, às A vezes, gente um também não pode esquecer. profissional, né, um profissional que entenda um pouquinho consegue, pelo menos, desconfiar daquilo ali, né? A gente também não pode esquecer que muitos dos nossos pacientes são dependentes do SUS também, né? Exatamente. Mas, assim, eu costumo dizer que para você fazer, pelo menos para você pensar num câncer de boca, não estou nem dizendo para você fazer o diagnóstico, pensar em encaminhar para o especialista não é difícil. Você precisa de uma lanterna, um abaixador de língua e um médico. Ou um dentista que olha aquilo ali e diz, essa lesão aqui está suspeita. Eu preciso Isso, mandar para o especialista. Entendeu? exatamente. Porque, assim, se a gente tem isso de acesso rápido e fácil, a gente vai ter uma diminuição nesse tempo até ele conseguir um atendimento muito maior, né? Porque se ninguém suspeitar, e eu já vi casos assim, às vezes o paciente está 3, 4 meses dizendo que está com uma dor de dente, uma dor de garganta, e ninguém nunca examinou. E quando ele chega aqui no consultório ou no ambulatório do SUS, ele tem uma lesão enorme que eu me pergunto assim, como que ninguém viu isso? Porque ninguém examinou, né? Então, a gente precisa de um profissional de saúde básica que examine o paciente, olhe e diga, isso aqui está estranho, entendeu? Às vezes até o próprio paciente, né? Porque às vezes a gente tem assim uma dor que persiste e a Isso. gente vai tentando mascarar e dizer, não é nada, É. amanhã eu procuro alguma coisa. Então, esses são os sintomas de alerta que eu queria falar, que eu acho que é talvez a parte importante em relação ao diagnóstico precoce, né? E para cabeça e pescoço, o tempo é importante, são 2 semanas. Então, qualquer um desses sintomas que não desapareceram em 2 semanas, não quer dizer que ele é câncer, quer dizer que ele precisa ser avaliado, precisa ser investigado. Eu gosto de frisar isso porque as pessoas às vezes entendem errado e falam, passa 2 semanas, ela está com sintoma, ela diz, meu Deus, eu estou com câncer. Não, ele pode ser outra doença, ele pode ser normal, ele pode ser infeccioso, mas 2 semanas é um período de alerta. Ele não melhorou espontaneamente em 2 semanas, ele precisa ser avaliado. Então, o que são esses sintomas e sinais de alerta? Vamos botar o mais fácil de todos, assim, o mais comum e que às vezes dá para olhar no espelho. Uma ferida na boca. Você tem uma ferida na boca, uma afta na boca, que não melhorou em 2 semanas, precisa alguém
avaliar isso daí, porque uma afta melhora em 2 semanas. Um corte na língua, porque você deu uma mordida na língua, melhora em 2 semanas. Cicatriza, desaparece. Se ele não desapareceu, alguém precisa olhar, um médico, um especialista, um dentista, um otorrino, né, um cabeça-pescoço, se tiver acesso, melhor ainda, vai lá no cabeça-pescoço, já vai ver se precisa biopsiar ou não, né? Então, uma ferida na língua, na boca, na mucosa da boca, na parte interna da boca, no lábio, né? O lábio tem câncer de lábio, a gente tem bastante causado pelo sol, não tanto pelo cigarro, mas mais pelo sol, porque a gente passa protetor no rosto inteiro e esquece do lábio, esquece da orelha e do lábio, sempre é isso. Um câncer de lábio vai dar uma feridinha no lábio que em 2 semanas não vai cicatrizar, ela precisa ser avaliada por alguém. Uma ferida na boca, na língua, precisa ser avaliada. Principalmente se a pessoa é fumante. Se é fumante, aí mesmo tem que realmente procurar e avaliar. Então, uma ferida na boca, no lábio, na garganta, em qualquer região, abriu a boca e tem uma ferida aqui em algum lugar que tu encontrou, que deu 2 semanas, ela não melhorou, precisa ser avaliada. Tá? Um outro sintoma que é muito comum, rouquidão, né? A pessoa tem uma rouquidão. Só que o que é diferente? As pessoas às vezes acordam com rouquidão e durante o dia melhora. Essa rouquidão ela é contínua. Você começou com rouquidão e você está 2 semanas rouco de manhã até de noite. Travou. Aí, travou. Voltou. Deu, voltou. Por algum motivo eu fiquei sem internet e voltei. Então, assim, Nós a estamos rouquidão... falando sobre rouquidão, por algum motivo que acorda. Contínua, ficou rouco, acorda, não melhora, 2 semanas, tem que investigar. Tá? A rouquidão talvez seja dos sintomas ali o que a gente normalmente precisa de algum aparelho, mas que todo otorrino e cirurgião de cabeça e pescoço tem uma câmerazinha ali, uma videolaringoscopia que consegue diagnosticar. Outro sintoma comum, dificuldade para engolir, ou dor para engolir. Então tá tudo bem, e de uma hora para outra eu começo a sentir uma dor para engolir, como se fosse uma dor de garganta, uma amidalite, né? Ou então uma dificuldade, eu tenho a sensação de que a comida está trancando aqui, ela não está descendo. E não melhorou em 2 semanas, isso precisa ser investigado. Porque qualquer amidalite, em 2 semanas, ela vai ter que ter ela vai ter que caminhar para algum lugar. Ou ela vai melhorar, ou vai piorar e tu vai procurar emergência porque tu está com uma amidalite bacteriana e vai ter que tomar antibiótico, né? Febre. Exatamente, febre, vai fazer um abscesso, vai ter algum caminho, ela vai seguir. Agora, amidalite que não passa em 2 semanas, não é amidalite, tem alguma coisa de errado aí. Tem que ver o que é isso, se é uma inflamação, se é uma lesão, alguma coisa assim, né? Então, dor ou dificuldade para engolir é um outro sinal que a gente observa. Tá? Outro que a gente observa muito, um nódulo no pescoço. Então, nódulos no pescoço podem ser normais? Podem ser doenças benignas? Pode ser uma íngua que aumentou ali por uma infecção? Pode. Mas se em 2 semanas ele não desapareceu, você precisa avaliar esse nódulo. Você precisa investigar esse nódulo, né? Porque você não sabe o que tem ali. Se é um nódulo que aumentou, eu tive uma febre, apareceu um nódulo aqui, aumentou, e em 2 semanas esse nódulo não desapareceu sozinho, precisa ser investigado, precisa ver o que está acontecendo ali. Então, Sim. Ferida na boca, em qualquer região da boca, lábio, rouquidão, dor ou dificuldade para engolir e nódulo no pescoço que não desaparecem em 2 semanas, precisam ser investigados, precisam ser avaliados. Muito importante. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, doutor. E aquelas pessoas que pensam, quem procura acha? Eu não vou no médico porque ele vai me achar alguma coisa e vai me proibir algo. Aí, assim, eu acho que é muito pior a gente ter esse pensamento, sabe? Porque vai chegar em algum momento em que você vai pedir ajuda.
porque às vezes aquele nódulo no pescoço que está crescendo ali devagarinho, e a pessoa tem esse pensamento de quem procura acha, vai chegar algum momento que ele vai atingir determinado tamanho, em que ele vai abrir, vai ulcerar o pescoço, vai ficar uma ferida aberta, você vai ter uma dor absurda que você não vai aguentar, e aí você vai, no caso da cabeça e pescoço, na boca, os pacientes emagrecem muito porque não conseguem comer. É uma doença, principalmente câncer de boca, câncer de laringe, é uma doença que tira da gente um dos prazeres que nós temos, que é sentar à mesa com a família e comer. Seja antes, porque a pessoa tem dor e tem dificuldade para engolir, ela emagrece muito rápido, porque você não consegue comer, então você tem aquele emagrecimento que a gente vê nos pacientes com câncer, muitas vezes mais avançado. Na cabeça e pescoço, o câncer às vezes não precisa nem ser muito avançado, a pessoa já tem esse emagrecimento, porque ela não consegue comer por dor, né? E tira o prazer, às vezes, até no tratamento, porque você vai usar sonda em alguns momentos e tudo mais, né? E na maioria dos casos, graças a Deus, são temporários, mas tiram dos prazeres que nós temos. E aí você, por esse pensamento, que é meio que uma cultura popular, assim, que eu acho que, eu não sei onde começou isso, mas isso é implantado na cabeça das pessoas, você perde a possibilidade, muitas vezes, de um tratamento de uma doença inicial de cura, de curar, ou você atrasa a ponto de, quando você precisar, a gente poder dar uma das notícias que, para mim, é uma das piores, de dizer assim, olha, eu não tenho mais o que fazer por você, porque eu não... Basicamente, assim, no geral, tumores muito avançados da cabeça e pescoço têm uma chance pequena de cura, né? E aí, às vezes, nem cirúrgica. A gente tem alterações já, estruturas que foram atingidas que impossibilitam um tratamento cirúrgico. Então, o paciente às vezes vai para uma quimioterapia, radioterapia, ou às vezes até uma quimioterapia paliativa, simplesmente por um atraso no diagnóstico, não por uma falta de conhecimento ou por uma falta de sintomas, mas por uma negligência dele mesmo, né? Ele mesmo negligenciou. Ele sabia que tinha algo, ele sabia que precisava e ele não quis, né? Eu até acho que é cultural isso, né? E um dos papéis da AMUC é tentar desmistificar isso, porque a ciência evoluiu tanto. Eu, como paciente há 12 anos, sei o quanto avançou o tratamento de um câncer de mama e como hoje é tão mais fácil de tratar. Não, o meu caso não mudaria se eu procurasse antes, porque ele era agressivo e ele era sorrateiro, mas se eu atrasasse uns 2 meses, seria fatal. E talvez eu não teria vivido tudo que eu vivi nesses 12 anos e talvez eu não tivesse oportunidade de mudar tantas rotas nesse período. Então, eu sou adepta, quem procura acha vida, amor, possibilidade, e a gente precisa sim esclarecer, trazer informações e mostrar que câncer não é sinônimo de morte. Não. Né? É possível se tratar e é possível ter tratamento. A gente sabe o quanto a gente ainda enfrenta de barreiras, principalmente os pacientes que vivem pelo SUS, né? Que precisam do SUS para se tratar. E uma das coisas que a MUC tenta é brigar por melhorias nas políticas públicas, né? Fazer com que os políticos entendam a necessidade de melhorar a qualidade no atendimento SUS e trazer ampliações de tratamento, mas a gente também precisa se conscientizar que o diagnóstico precoce ele pode salvar vidas. Com certeza, né? Para você ter uma ideia de que essa história de que câncer é sinônimo de morte, né? Isso não é uma verdade. Se a gente pegar um carcinoma espinocelular de língua, um câncer de língua em fase inicial, com menos de 1 centímetro, a gente está falando de 97% a 98% de chance de cura desses tumores tratados inicialmente, né? Isso é um número extremamente alto quando a gente fala de câncer, né? Então, o diagnóstico precoce... Agora, se a gente está falando de um estádio
muito mais tardio, a chance de cura vai cair para menos de 50%. Então, e assim, e não é só a questão de cura ou não, é a sequela do tratamento, né? A extensão do tratamento, a deformidade do tratamento. Porque eu tirar uma lesão na língua de 1 centímetro, eu vou ficar com um defeitinho na língua que não vai ser visível, não vai me atrapalhar para comer, não vai nada disso. Uma glossectomia total, onde a gente precisa retirar quase toda a língua, reconstruir com um retalho microcirúrgico, tirar a pele da coxa, implantar no pescoço, suturar os vasos, fazer um esvaziamento cervical, muitas vezes tirar um pedaço da mandíbula junto, isso vai ser uma outra recuperação, uma outra reabilitação e uma outra qualidade de vida posteriormente, né? Então a gente está falando da mesma doença, tratada em momentos diferentes e com qualidade de vida completamente diferente no pós-tratamento. Não estou nem falando de não curado, os dois foram curados, mas aquele precoce vai ter uma qualidade de vida infinitamente melhor do que aquele tardio, entendeu? E o impacto emocional que um traz na vida do outro, né? O impacto, a palavra câncer, ela traz um impacto emocional muito negativo, independente de quem for e do tipo que for, tá? A gente já tem alguns trabalhos mostrando isso, que do impacto psicológico do diagnóstico do câncer para o paciente, e ele é, assim, praticamente igual, independente. A gente não ouve muito prognóstico, nem... A gente ouve câncer, acabou, né? Depois, no segundo momento, você processa aquilo ali e você começa a racionalizar um pouco mais, mas, assim, quando você recebe o diagnóstico, o impacto psicológico é grande em qualquer pessoa. Claro que uns vão reagir melhor do que outros, aí é individual de cada um. Mas eu não falo nem no impacto do diagnóstico, eu falo no impacto sobre a vida, a qualidade de vida e o pós, sim, né? Sim, o impacto de uma pessoa que tira parte de uma mama e uma que faz mastectomia, que é o meu caso, como isso pode impactar? Claro que uma que tira o quadrante, uma que faz a mastectomia, pode uma ser mais impactada ou não, vice-versa, né? A que tira só um pedaço pode ser mais impactante do que a que tira tudo. Não é essa a situação. Mas as chances do impacto diante dessa perda de funcionalidade, ela acaba sendo muito maior e mais difícil de uma recuperação do que a que faz um tratamento menor, por exemplo. E na região da cabeça e pescoço, principalmente boca, garganta e laringe, a gente tem um impacto que muitas vezes é estético, visual, né? Então, por exemplo, se eu tenho um tumor invadindo a mandíbula, eu tenho que tirar metade da mandíbula, eu vou ter uma deformidade visível. Mas eu tenho um impacto funcional. Às vezes o paciente não vai conseguir comer, ele faz uma laringectomia total, ele vai perder a voz, ele vai respirar por um buraquinho aqui no pescoço. Então eu tenho um impacto também de funcionalidade, né? De vida, né? De como ele vai comer, de como ele vai falar, de como as pessoas vão ver ele. Assim, a gente costuma falar que na cabeça e pescoço tudo é muito visível, né? A cirurgia que eu faço, muitas vezes, é claro, a gente trata câncer. Então, assim, a primeira coisa que a gente pensa quando vê a doença é tirar a doença e resolver o problema. Segundo passo, eu vou me preocupar com a funcionalidade. Então, assim, tentar deixar a pessoa o mais funcional possível. E, em último passo, a estética. E, infelizmente, a estética na cabeça e pescoço, ela sempre é afetada. Porque, por mais que eu faça uma cirurgia bonita, funcional e tudo mais, a pessoa às vezes vai ter uma cicatriz gigante, abrir o lado, uma cicatriz aqui, um afundamento, um pescoço mais fino. Então, existe um defeito estético também, visual, e não dá para esconder, né? Como é que tu esconde uma pessoa que perdeu metade da mandíbula? Só se você usar máscara o tempo inteiro. Né? Você não tem roupa para esconder, isso está sempre aonde? Visível. Então, existe um impacto psicológico nos pacientes que tratam doenças da cabeça e pescoço muito importante, assim, porque é tudo muito visível. Além de que, se ele perde a funcionalidade, ele perde muitas vezes a relação social. Ele está usando sonda, ele vai almoçar com a família no domingo como? Né? Exatamente. E ele não consegue comer, ele vai almoçar para quê? Ele vai sentar na mesa com a família para quê? Ele vai se sentir mal porque ele está usando sonda, ele não vai querer que as pessoas vejam ele ali sentado com aquela sonda no nariz, ou que seja uma gastrostomia escondida ali, mas ele não vai poder comer. Então existe um impacto importante. E tudo isso
a gente consegue minimizar com a prevenção, para não acontecer, ou com o diagnóstico precoce, para a gente tratar antes. E aí, por isso essa ideia eu não vou mexer porque é pior, vai espalhar, isso já tem trabalhos que comprovam que não é assim. A agressividade da doença é que importa, não o tratamento. Né? Então, se essa doença vai voltar ou não vai voltar, o que diz ali é a qualidade do tratamento, né, como ele foi feito, e a agressividade dela. Agora, se eu não tratar, vai ser melhor? Não, isso não existe. Pelo contrário, se eu não tratar, vai ser muito pior. Exatamente. Né? E a gente tem que acrescentar aí, a Zurema, vice-presidente da AMU, que está participando, e eu até comentei, que a informação, além disso, né, prevenção de precoce, a informação embutida aí no meio. É que não existe prevenção e diagnóstico precoce sem informação, né? Se a pessoa não sabe, ela não vai, né? Então, a informação ainda é um passo antes da prevenção, né? Exatamente. A gente precisa ampliar e dar voz, né, a todas essas histórias. Tanto, e é uma das coisas que eu vejo que ainda temos poucas campanhas, poucos espaços, pouca mídia, né? Eu acho que a gente deveria trazer todos os meses sendo debatido nos grandes jornais, não só o Outubro Rosa e a forma também como isso é abordado, e sim que isso deveria ser pauta de matéria de todas as campanhas, de todos os meses, porque isso iria mudar a vida de todo mundo. Com certeza. O paciente só recebendo o diagnóstico, ele recebe o diagnóstico, mas ele muda um sistema em volta dele muito grande, né? A família presta atenção, né? A família começa a estar junto. Não só presta atenção, ela carrega o fardo junto. Muda toda uma estrutura junto com isso. Então, eu acho que a gente deveria dar mais visibilidade a esses temas, né? A gente pode aqui trazer o quanto é importante, quanto essa live foi muito enriquecedora, mas o quanto isso interessa as pessoas, né? Muitas vezes as pessoas têm interesse porque passaram por algo, ou estão vivenciando, ou tem um familiar muito próximo, né? E ela quer saber um pouquinho mais. Mas isso deveria ser trazido para todos, e todos deveriam ser sensibilizados a essa ação. Sim, com certeza, né? Eu acho que é isso, né, doutor? Isso. Eu gostei muito. Só dando uma olhada se tem alguma pergunta aqui. Tem alguém? Tem um monte de paciente meu aqui também. Eu acho que isso, já falei o quanto isso é importante. Eu queria agradecer a sua disponibilidade em ter aceito muito rapidamente, né, o convite. Até eu vim porque eu sou paciente da Luana, que é fisioterapeuta. Ela estava aí. Aí eu sou paciente dela de 12 anos atrás, e ela sabe de todo esse meu envolvimento na causa. E a gente sempre troca figurinha, né? Eu tenho um canal no YouTube que eu levo essas informações também, e eu vim para fortalecer a AMUC, mas eu, como paciente e como ativista, eu sei o quanto isso impacta a vida das pessoas, né? Uhum. Então, ver que os médicos acabam se interessando e aceitando esses convites de uma forma voluntária, né? Abrindo as suas agendas para trazer esse tipo de conteúdo, eu acho que tem um significado muito importante, a gente tem que valorizar ainda mais. Eu sou um fã, um adepto das redes sociais. Esse ano eu tive um problema de saúde no início do ano, acabei ficando um semestre meio sabático, mas eu tenho um Instagram que desde 2019 eu trabalho mais intensamente com ele, justamente nessa jornada de informação de qualidade, sabe? Porque, assim, a gente vê na internet muita informação ruim, né? Ou muita informação, às vezes, intencionalmente ruim, vamos colocar assim, né? E eu acho que
um dos papéis que a gente tem, né, como profissional é também educar as pessoas, informar e educar, sabe? E por isso que eu trabalho muito com o Instagram. Eu tenho caixinha de pergunta, tinha, né? Esse ano eu andei meio parado, tenho que voltar. Mas todos os dias, então eu tenho um Instagram com muita postagem e tudo mais, justamente porque eu acho que é um dos melhores canais de informação hoje em dia para o público, Instagram e YouTube. A equipe está começando a migrar para o YouTube também, a gente está começando com uma experiência aí de vídeos para o YouTube, logo vai ter também alguma coisa, porque eu tenho aqui na equipe excelentes profissionais em Florianópolis e eu acho que eles podem compartilhar o conhecimento deles em diversas doenças, diversas áreas. E eu acho que trabalhos como o de vocês, das associações, como o seu, de se expor, né? Eu tenho algumas, se tornaram amigas, e a gente fez algumas lives que fazem, principalmente essa conscientização para pacientes de câncer de tireoide, e a gente se tornou amigos virtuais aí na pandemia e tudo mais. É muito importante, sabe? É muito importante porque eu tenho a visão do profissional, né? Às vezes eu não tenho a sensibilidade, porque a gente fica cauterizado emocionalmente, né? Com tanto paciente, tanta coisa que fica uma coisa meio que automática da informação. E eu vejo que vocês têm uma sensibilidade como paciente. Eu também já fui paciente, eu tive câncer de tireoide, então eu tenho um pouco dos dois lados, assim, né? Eu já ouvi frases de colegas que, graças a Deus, eu nunca falei para pacientes. Se fosse para escolher esse câncer, eu escolheria. Se fosse para escolher um câncer, eu escolheria esse, né? E eu sempre respondo, eu escolheria não ter nenhum, né? Por mais tranquilo que seja, isso é um câncer tranquilo, rapidinho, fácil, tranquilo, porque não foi você que ouviu a notícia, né? Então, eu consegui, graças a Deus, perceber, fui premiado, digamos assim, fui abençoado em conhecer um pouco dos dois lados, o lado profissional, né, através do estudo, e o lado como paciente, da minha experiência como paciente. A gente precisa de humanização, sabe, doutor? O paciente está nas redes sociais, eu vejo as reclamações, né? Eu tive a sorte também de pegar uma equipe humanizada, talvez por isso que eu estou aqui, e por isso que eu me coloco nas redes sociais, mas nem todo mundo tem acesso a esse privilégio. E a gente sabe, eu também como mãe, já peguei, o meu filho teve um diagnóstico no início do ano, e a gente lutou pela falta de sensibilização da equipe médica, né? Não era a mesma que a minha, porque eram doenças diferentes, mas o quanto isso impacta, né? De negativas, ou de minimizar a nossa dor, né? Ou de colocar isso tudo num potinho e aumentar o diploma, né? Então, isso também causa algo que é desconfortável. Muitas vezes a gente vê que isso tudo prejudica também, né? Eu acho que trabalhos como o seu, como o de vocês, traz um complemento para o nosso, sabe? Eu trago, às vezes, informação parece fria, né? Tipo assim, informação técnica, fria, e vocês trazem um lado humano, sensível, acolhimento. Eu estou falando pelas redes sociais, tá? Porque às vezes ao vivo é mais fácil a gente demonstrar acolhimento, né? Pessoalmente, né? Um aperto de mão, um abraço, né? Ou a expressão facial. Mas nas redes sociais, eu acho que o trabalho de vocês traz essa sensibilidade muito boa para as pessoas. Eu né, me conheci em rede social, eu entrei no YouTube, eu tenho um canal que é Minha Vida Superando Câncer, depois eu migrei para o Facebook e pelo Instagram, agora estou montando um podcast, trazendo essas vidas inspiradoras, que é a Oncoprosa Vidas que Inspiram, para trazer, porque eu vejo quanto isso impacta na vida da pessoa. Porque quando eu recebi o diagnóstico lá em 2011, a gente só tinha a informação da morte e não tínhamos essa troca de pares, né? E eu queria saber muitas coisas e o Dr. Google já tinha me matado, ou já tinha feito de verdade uma carta de despedida, eu já tinha feito ali as minhas divisões do que a bolsa tal eu daria para quem, sapato tal eu daria para quem. Por isso, pela falta de informação, por essa falta de esperança, né, e de possibilidades. E depois eu vim para a rede social, eu comecei no YouTube, porque eu via que as pessoas elas influenciam
com tanta facilidade por coisas negativas, ou por um par de sapato, ou um cinto da moda, e essa informação que é tão importante, tão rica, ninguém Uhum. valoriza, né? E ninguém quer falar, poucos querem saber, muitos vão querer saber porque estão vivendo ou estão passando por isso, e não tinha nem para quem não queria e nem para quem queria, né? Então eu comecei na rede social contando a minha história, porque as pessoas tinham curiosidade de descobrir um câncer, porque eu fui fazer o exame que eu queria engravidar, no exame de rotina, aos 33 anos, e voltei com uma sentença de morte, né? Então isso gerou muita curiosidade para as pessoas, e eu via que as pessoas não falavam sobre, né? Quando passavam e sobreviviam, virava página, né? E isso, de certo modo, para a pessoa era bom, mas para as outras não eram tanto. Então, por isso que eu vim para a rede social. E daí eu acabei me conectando com outras instituições, porque eu vi que a gente precisa unir forças para trazer e aumentar essa nossa causa, né? Para que a gente precise se fortalecer, saber, se informar, ter apoio, ter acolhimento, ter o entendimento sobre os direitos, sobre o que fazer quando está com o diagnóstico, e é isso. Já é. Legal. Acho muito bacana. Muito obrigada. Eu queria agora aproveitar e liberar o senhor, mas agradecer novamente em nome da AMUC, né, por essa sua disponibilidade, e dizer que a live depois vai estar disponível lá no YouTube da AMUC. Que legal. Então, quem quiser continuar seguindo, porque a gente faz um trabalho maravilhoso e tenta misturar várias coisas juntos, né? Não é apenas uma coisa que é o trabalho da AMUC. E é Muito isso. obrigado. Boa noite Boa e noite até a a todos. próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito dessa conversa e agosto temos novidades com câncer de pulmão. Agosto branco é um tema muito importante que a MUC vai trabalhar incansavelmente nas redes sociais. E até a próxima. Tchau, tchau.